Olá, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. No texto bíblico, lá em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, nos é relatado a história de José do Egito, que foi filho de Jacó, filho mais novo de Jacó, e o seu pai Jacó gostava muito dele. E isso fez com que os seus irmãos começassem a sentir um pouco de inveja, um pouco de ciúme do irmão, e planejaram matar ele. Mas um dos irmãos de José não permitiu que isso acontecesse. Então eles resolveram vender José como escravo para o Egito. Vocês já têm conhecimento do texto bíblico, que José lá no Egito ele sofreu muito, ele foi preso, ele foi torturado, mas a uma certa altura ele acabou se tornando governador do Egito, uma das pessoas mais importantes daquele país. Ele também, interpretando um sonho de uma das outras autoridades daquele país, preveu que haveriam 7 anos de fartura, mas também após haveriam 7 anos de muita miséria. E o legal de tudo isso não é a interpretação de sonhos, não é o fato de ele ter conseguido vencer na vida e ter se tornado governador daquele país. Mas o legal de toda esta história é o reencontro de José com os seus irmãos. Isto está registrado lá no capítulo 50, Gênesis capítulo 50, versículos 15 até o versículo 21. O Jacó, o pai de José e dos seus irmãos, lógico que como qualquer pai, não gostava nada daquela situação de intriga, de encrenca entre os irmãos. Então ele mandou, antes de morrer, ele mandou dizer o seguinte para o José: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Vejam bem o pedido de um pai. Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. É claro que os irmãos de José, sabendo de tudo o que eles haviam feito, eles não foram muito confiantes ao encontro de José, não foram muito confiantes em pedir esse perdão. A tal ponto de que, olha só o que eles falaram. Gênesis capítulo 50, versículo 18. Aqui estamos, somos seus criados. Eles não foram com aquela ideia de irmão, mas foram com a ideia de alguém que queria trabalhar, alguém que queria servir. Interessante mesmo, olha o que José vai responder para eles: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida hoje, quando alguém peca, quando alguém faz alguma coisa que nos prejudica, que faz algo contra nós, é quase que natural a nossa reação de querer resolver do nosso jeito, em vez de deixar Deus ser Deus. Nós não queremos perdoar, nós queremos nos cobrar, nós sentimos raiva, nós sentimos pavor. E humanamente falando, claro que às vezes sim, nós temos a razão, mas nós não podemos colocar no lugar de Deus. Se alguém precisa castigar alguém, e se alguém é Deus, que precisa castigar a cada um de nós pelos nossos pecados. Mas Ele não faz isso, Ele nunca fez. Por quê? Porque em Cristo Jesus, Deus nos perdoou, Deus nos amou incondicionalmente. E da mesma forma que José disse para os seus irmãos, Jesus diz para cada um de nós: não tenha medo. Não tenha medo,
pois eu estou te perdoando. Amém.